A gente sabe que o grande problema que provoca essa desigualdade na competição, como um concurso público, como um vestibular, é fruto de uma escola pública fundamental de má qualidade. E, na verdade, a gente nunca consegue atacar o problema na sua origem, que é lá onde há 50% de evasão escolar. Alguém deixa de passar num vestibular por causa da cor da pele? Não. Alguém deixa de passar num concurso público por causa da cor da pele? Não, senador Veneziano. Deixa de passar porque, via de regra, as pessoas que têm mais condições de pagar um ensino melhor conseguem um desempenho melhor, uma nota melhor. Esse tipo de política, ela, na prática, acaba trazendo mais acirramento entre as pessoas em função da cor da pele. A educação no Brasil, que tem aí, supostamente, Paulo Freire como padrinho, é justo. Que a educação é uma porcaria. Não é para dividir, presidente. É para unir o Brasil. Porque as raízes do nosso racismo são estruturais na formação do Brasil e da sociedade brasileira. Vamos, se falou aqui, se reportar à ciência. Vamos àquela que eu acredito que é o motor das ciências e a mãe de todas, a história. A formação de nosso país é baseada numa triste chaga, na chaga da escravidão. 12 milhões de negros africanos, pretos africanos, foram trazidos mar abaixo da África para a América, em uma das piores e mais tristes chagas da humanidade. A chaga da escravidão por raça. E é por isso que eu ouço, me soa às vezes que o discurso tenta eufemismar o racismo, tenta dourar o racismo, esquecendo a raiz estrutural da escravidão sobre o povo preto na formação da sociedade e do Estado brasileiro. Ora, senhor presidente, completando o dado, 12 milhões foram trazidos pelos europeus escravizados para a África. 12. Desses 12, mais de 5 milhões vieram para formar o povo brasileiro. Mais de 5 milhões. Boa parte deles, 3 milhões, não chegaram até a América, não chegaram até o Brasil. Sabe por quê, presidente? Porque eram jogados no Atlântico. Este crime de tão cruel que foi, mudou os hábitos alimentares e o percurso dos tubarões sobre o Atlântico. Seguiam os navios negreiros. Objeto isso, inclusive de poesia memorável de Castro Alves, que assim dizia: Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. É a história que nos reportamos, senhor presidente. É a história que estruturou o racismo como um traço lamentavelmente indelével na formação da nossa sociedade. Este projeto e outros é para parar isso. Não, presidente, não é para dividir, é para unir o Brasil. Porque o nosso Brasil é essa diversidade que tem que ser celebrada, branca, indígena, negra. Mas é uma diversidade que, lamentavelmente, foi forjada sob a expoliação dos povos originários, dos povos indígenas que estavam aqui, e sobre o sangue do povo negro, sobre a triste chaga da escravidão. Então, primeiro, tem que se reconhecer isso historicamente. Porque se desconecta disso, da nossa história, da nossa realidade, fica realmente algo pendurado. Não, querem dividir. Não, nós queremos unir. E o primeiro passo para unir é esse. O segundo passo para unir, presidente, é a realidade. Foi dito aqui nos números. A herança desse passado colonial escravista, que não foi superado no 13 de maio de 1888, montou e fez surgir uma sociedade desigual em que o preto, em que o povo negro era tirado da senzala e era jogado para as favelas e para a exclusão social. Isso está nos números de agora, senhor presidente, que foram até reportados aqui ao plenário. Entre a faixa salarial entre 3 mil e 4 mil reais, 67%, 68% do nosso povo que está nessa faixa salarial é do povo preto. E assim, e o crescimento, a proposta de cotas aqui não é para os poucos que foram excetuados e estão no topo, entre 30 a 35 mil reais. Esses são poucos, e é exceção ainda na formação da sociedade brasileira. Vamos nos reportar a isso, concretamente, a partir dos dados concretos. Sabe, presidente, quantos diplomatas do Brasil são pretos hoje? 5%. A gente estabelecendo e aprovando isso, nós vamos chegar a 35% de diplomatas negros no Brasil somente em 2060. Somente em 2060 nós vamos chegar a esse número. Procurador da Fazenda Nacional, outra carreira tipicamente de Estado que está no topo das carreiras. Hoje nós temos menos de 5%. Com a aprovação desse projeto de lei, nós chegaremos a 38%. A 38% somente em 2060. Ou seja, presidente, é para a sociedade brasileira, o Estado brasileiro, reconhecer, incluir e unir
o afastamento, o apartheid social foi constituído historicamente na nossa formação. O apartheid social é a realidade da atualidade, dos dados, dos números. Grita perante nós, grita perante nós, grita perante nós, diante da história. Muito bem declamado por Castro Alves em Navio Negreiro. Grita perante nós, diante da realidade, senhor presidente. Veja, mesmo com a lei de cotas, e olha o absurdo que parece me ouvir aqui neste plenário, eu jamais poderia, talvez seja, minha querida senadora, sinal dos tempos. A gente está vivendo tempos tão tortuosos e tristes na realidade nacional, que eu jamais poderia imaginar, 10 anos, quando aprovei a lei de cotas neste plenário, por unanimidade, celebrada por todos, que a lei de cotas, uma conquista civilizatória, que não é uma conquista importada, pelo amor de Deus. Não é conquista importada, porque se for reconhecido como conquista importada, quer dizer que nós não reconhecemos nossa história e nós não nos olhamos no espelho. Nós somos a maior nação negra das Américas, a maior nação negra fora da África, percentualmente só inferior à população negra à população da Nigéria. A gente vai mascarar essa realidade. Eu sinto existir aqui a prática de um eufemismo racista. Não, vamos dourar as palavras, vamos botar um social, para, na prática, fazer o mesmo que foi feito há 500 a 400 anos, excluir o povo preto, reproduzir o que era lamentado em Navio Negreiro por Castro Alves, reproduzir o traço histórico que, lamentavelmente, está preso diante de nós. Então, senhor presidente, não é importado, é nacional, é da realidade brasileira. Grita diante da nossa história, grita diante da realidade. Basta ir nas esquinas desse país. Basta ver qual é a cor que está nas esquinas desse país. Basta ver qual é a cor dos excluídos desse país. O racismo, não vamos dourar a história de que o racismo foi superado no 13 de... Porque daqui a pouco é isso que eu vou estar ouvindo aqui. Que talvez o racismo tenha sido superado no 13 de abril de 1888. Não foi. Mudou-se a senzala, mudou-se o lugar da senzala pela favela. Mudou-se o peso da chibata pela exclusão. É diante dessa realidade, do ontem, do hoje, que nós queremos mudar no amanhã. É isso a que se destina esse projeto. Este projeto, hoje, nós temos 37% de brasileiros pretos e pardos no serviço público. O que se busca com isso é aproximar, é incluir. Não é, presidente, para dividir, é para unir os brasileiros. E só se une reconhecendo a história do ontem e reconhecendo a atualidade do hoje para mudar no amanhã. Não é importado, senhor presidente, é nacional. Tristemente é nacional, porque é triste a realidade histórica que nos forjou. Mas tristemente é nacional, porque a exclusão grita com o povo preto, pobre e pardo que estão nas periferias brasileiras. Presidente, é um projeto da realidade do Brasil, para mudar o Brasil, para unir o Brasil e superar a estratificação histórica que foi criada no passado e que existe até hoje.